Salve, nação atleticana! Chegamos nessa semana sem jogos, depressiva, triste, toca a música fúnebre aí, editor, e roda a vinheta. Galera, a gente tá com 7.100 curtidas na página da Vale Sul e o nosso projeto 40k continua. Lembrando que se a gente atingir 15k daqui uma semana, a gente vai sortear uma Black Edition. Então, por favor, vamos lá, dar um like na página da Vale Sul, que vai estar aqui em cima no link, ou aqui embaixo, ou em qualquer lugar, ou entra lá, Vale Sul Chevrolet GM. Vocês curtem lá e a gente vai conseguir sortear uma camiseta bem legal pra vocês, em parceria aqui com a Tretes. Lembrando que lá tem os melhores carros Chevrolet. Se você for lá falar que viu na Tretes, você ganha um desconto especial. Então não deixe de conferir. Vale Sul e Tretes TV, tudo a ver. É tão triste, né? A gente tá tão acostumado, né? Que tinha jogo assim. Chegar, falar alguma coisa, ter emoção, comemorar ter corneta, ter isso, ter aquilo. O que temos agora? Notícias da semana. News da semana. Toca. Jornalzinho. Hoje a gente tá de jornalista aqui. E o que temos de notícias da semana? Acho que a mais comentada que estourou aí no Twitter, Facebook, grupos de WhatsApp e tudo mais é que nosso querido príncipe dinamarquês, patenteado pela RAI, esse apelido, nosso queridíssimo João Pedro tá com sua ida encaminhadíssima pro Rio de Janeiro pra jogar no Fogão, Botafogo. E aí? Na quinta-feira ele foi fazer exames médicos já, né? E tá quase certo no Botafogo aí. Eu fico muito triste porque eu acho que o João Pedro, pelo menos titular em alguns jogos e banco, o João Pedro tinha que estar. Mas a boa notícia é que ele renovou até 2022 com o Atlético. Então, quem sabe indo pro Botafogo, que tem um pouco mais de holofote aí da mídia, talvez ele tenha um pouco mais de holofote mesmo em cima dele. Vitrine, né? É, uma vitrine. É uma vitrine. Volte a jogar conosco no próximo ano ou seja vendido. Mas assim, das opções que o João Pedro tinha, eu acho que o Botafogo é uma das melhores, assim, se não a melhor. Botafogo que vem campeão do Carioca, tá jogando a Sula Miranda, vai jogar com o Alberto Valentim, vai jogar com o Renatinho, que ele jogava no Paraná. Ele jogava aberto e o Renatinho centralizado, sendo que foram 4 gols do João Pedro e 9 do Renatinho. Então, é pra render. Já sabe o que vai jogar, já sabe com quem vai jogar e é aquilo que a gente diz. Joga no eixo, né? O holofote é muito maior e isso é bom pra ele. Pra nós não é bom que ele não está aqui, né? Mas de outro modo, como ele é contratado aqui, é bom pra nós também. Eu acho que o principal... Eu não vejo como um problema, mas a principal questão pra mim é que a gente tá reforçando um concorrente direto. Isso eu já não acho positivo pro Atlético. O Botafogo é um concorrente direto ali pro top 9, top 5 ali, que, assim, sendo pessimista, né, sendo, assim, com os pés no chão, acho que é entre o top 9, eu acho que é mais ou menos onde o Atlético provavelmente pode ficar, né, sendo otimista, ficaremos no top 5, mas, assim, eu não vejo como positivo reforçar o adversário, porém, tem toda essa questão, o João Pedro vai ter vitrine, o João Pedro vai ter cancha, vai jogar, e assim, quando eu fui no tour dos sócios, tem uma palestra lá com o presidente e eu fiz uma pergunta pra ele referente ao João Pedro. Fiz um pedido. Eu falei, não vendam o João Pedro. E o que o Salim falou? E daí, como vai ser super significante, o que eles estão fazendo? Mas vou emprestar. Então, mas eu não vou vender, mas o que eu achei relevante foi que o que ele me falou? A decisão não é da diretoria, é uma decisão puramente da comissão técnica. E assim, o João Pedro, ele deu diversas entrevistas dizendo que ele quer jogar. Então ele não ia aceitar ficar no banco. Não. Ele não ia aceitar ficar no banco. E tudo bem, é uma opção dele, né? Eu não tô aqui julgando o jogador. Só que eu acho assim, o Nicão e o Guilherme, que seriam mais ou menos o pessoal que ele poderia substituir, são homens de confiança do Diniz. Então eu não vejo o João Pedro como titular nesse time, né? Infelizmente. A gente vê, mas o Diniz não, né? Eu sinceramente acho que o Nicão, numa melhora exponencial que ele tá tendo, e o Guilherme, depois de uns scouts que eu vi do Guilherme de key passes e tal, o Guilherme tá vindo muito bem, o Guilherme é muito importante pro esquema. Então, assim, é difícil pra gente chegar e falar o João Pedro não tem lugar no time, porque ele tem lugar no time. Agora, ele é titular absoluto no time? Não. Ele não é titular absoluto no time. Não, ele é titular em alguns jogos, que foi o que eu falei. Em alguns jogos pode ser
E titular. aí que reside o problema, porque me parece que ele quer jogar todos os jogos. E tudo bem, ele é um piá, ele vai querer jogar mesmo, né? Tanto que no Paraná ele era titular absoluto, Sim. né? Então vem pro Atlético, que era titular absoluto nos aspirantes. Que tudo bem, jogou super bem, mas você tem que pensar que era aspirantes e tem o time principal. E nesses dois você tem que saber, né, não sua posição, mas você tem que saber mas que... o João Pedro, ele tá voando, né? Então, se for pra voar, que não fique no banco, entendeu? É o que ele quer realmente. E, claro, preferia que ele voasse no nosso time principal, claro, mas não vai dar mais, né? Boa sorte. Como a Rai disse, pelo menos renovou, né? Então, assim, questão de perder ele, fora de cogitação. Não acredito que o Botafogo vai ter dinheiro pra comprá-lo, porque se eu não me engano, não tenho certeza dessa informação, mas se eu não me engano tem uma cláusula de compra, mas não acredito que o Botafogo vai exercê-la. Então, acho que é positivo. O saldo final é positivo pro João Pedro e pro Atlético. Como eu falei no Twitter, vai, mas volta. Logo. Exatamente. Mas volta quando tiver na fase boa também. Por Eles favor. vão fazer E sem lei Não vai do na ex. fase boa e volta quando tiver. E sem lei do ex, tá? Por favor. Por favor. Que não é ex, né? Tá emprestado só. tá emprestado. É atual. Outra coisa também que a gente precisa falar e lembrar a galera é que saíram as datas da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Deu aquele impasse CBF e Conmebol. Conmebol falou que não ia mudar o jogo. Então as datas contra o Cruzeiro ficou no dia 16 de maio, às 21h45, na Arena da Baixada. E no dia 16 de julho, lá em Belo Horizonte. Eu não lembro o horário bem certinho. Mas lembrando que isso é depois da parada da Copa. Então, se Deus normal, na quiser, verdade. nós vamos comemorar o Hexa no Mineirão. Olha o significado disso, gente. No palco Se do Deus 7-1, quiser. provavelmente, se Deus quiser, vamos comemorar a classificação do Atlético e o Hexa. Amém. 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 Deus abençoe. Esses 2 meses aí de intervalo entre um jogo e outro, não sei. Depende do que vai dar o primeiro jogo. Se for uma merda o nosso primeiro jogo, que bom que vai ter 2 meses pra se ajeitar. Se for bom, puta, pode ser que a gente perca o ritmo. Então, vamos só esperar, confiar em Deus aí, comemorar primeiro o Hexa, depois a gente vê o resto. Se for bom, a gente pode começar a juntar dinheiro pra ir pro Mineirão. São 2 meses aí pra Eu vou gastar todo o meu dinheiro na Rússia, não vai dar. tá. Felizmente não Eu vou vai estar dar. voltando Que da rica. Rússia. É. Não vai dar. Muito ricas. Tem quem vai, mas tem quem vem também, né? Éder, zagueiro. Chegando aí do Novo Horizontino, pedido do nosso querido Fernando Diniz. Atlético muito de olho no Horizontino, né? Teve uma outra contratação, né, do Novo Horizontino. O Éder, ele jogava, na verdade, em várias posições no Bahia. Ele foi revelado pelo Bahia. E ele jogava em várias posições ali, às vezes de lateral direito. Que nem é o que o Diniz gosta. É o jogador que faz tudo. É cara do Diniz, isso. E hoje a gente não precisa de um lateral direito, né, gente? Precisa... Também não precisamos de zagueiro, porque a gente tem uma infinidade de zagueiros e com isso a gente pode pensar que Léo Pereira pode estar mais perto do Criciúma do que a gente Não, pensa. essa informação já foi refutada pela Monique Silva. Aliás, um abraço pra Monique. Tá sempre aí informando a gente das bom, coisas não no tinha Twitter. isso. Parece que o Léo Pereira não vai pro Criciúma, parece que melou lá a Ele até negociação. Tem renovação até 2019, não tem? Mas é que é estranho que a gente traz um monte de zagueiro e ninguém vai embora, né? Mas sobrando, mas aí assim, eu acho que sobrando. mas aí eu acho que o Paulo André vai perder espaço no Atlético. Que o Paulo André tem disso lá. Porque eu acho, e não por questões técnicas, eu acho que o Paulo André realmente, inclusive em algumas entrevistas ele tem falado, ele tá muito cansado. E o estilo de jogo do Diniz exige muito dos zagueiros. Então ele fala, eu tô muito velho pra isso. Inclusive no Bem Amigos ele falou, eu queria ser mais novo pra poder jogar esse esquema de jogo. Então assim, nós ficamos aí com Zé Ivaldo, Wanderson, Thiago Heleno, Paulo André e Éder. Léo Pereira correndo por fora, são 6 zagueiros. Que eu acho que é um número bom pra eventuais E o Pavês reposições. fazendo ali o Pavês de zagueiro também, Pavês que né? pode ser volante, zagueiro, enfim. Tem Pavês uma pode ser questão, qualquer coisa, se ele quiser Pode. fazer gol também, ele pode. justamente que é o contrário do Paulo André, que o Éder é jovem. Ele tem 23 anos, então 2 coisas. Ele é novo e tenham paciência. Né? Exatamente. Começo Como a da história. gente teve paciência com o Léo Pereira, né?
A gente pode ter paciência com elas. Então, eu não sou uma grande fã de assistir Novo Horizontino, então não sei opinar muito bem como ele joga, mas o que todo mundo tem falado é que ele é um bom jogador, então se vem pra agregar, seja muito bem-vindo. Eu sei que eu confio no Fernando Diniz ultimamente, então o que ele falar, beleza. Eu também. Ok. Aproveitando que estamos falando do Fernando Diniz, tá todo mundo falando do Fernando Diniz, né? Selo... Saímos da mídia paranaense, estamos abraçando o Brasil. Selo Muricy Ramalho, inclusive. Falando bem. Técnico. Falando bem. Não sei se Tem isso é bom, gente se é que- ruim. Tem gente... O ruim é que a galera fica de olho, né? Os outros times ficam de olho. a questão que está sendo levantada por toda a mídia esportiva é justamente se o Diniz é o técnico do ano, né? Então, em contrapartida, tem os que falam se o estilo de jogo do Diniz não é suicida. E daí tem os que falam, e os que falam, e os que falam. Mas quem fala de verdade e quem manda é o Petralha, que diz que o Diniz só sai se ele quiser. E quando o Petralha fala que isso acontece, que foi o que aconteceu com o Paulo Autuori, que só saiu porque pediu para sair. Então, Verdade. Como eu disse, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, eu tô tentando decidir. O bom é que o Atlético ganha visibilidade, que é uma coisa que, né, é sempre bom pra marca do clube. O ruim é que isso me remete ao ano de 2004, onde o Atlético jogava o melhor futebol do país, a mídia começou a prestar atenção, todo mundo começou a criticar, alguns elogiavam, e deu no que deu. Foi, tipo, um desastre. Não gosto nem de lembrar daquele ano. Mas eu acho que a gente tem que acreditar que o Fernando Diniz e o elenco estejam preparados para tudo que vem com um bom futebol. E o que vem com um bom futebol é visibilidade, não adianta. Não adianta, isso vai acontecer. Então, é melhor que a gente seja visado pelo bom futebol do que pelo mau futebol. Com certeza. Então, exatamente. Eu acho que tem uma nuvem em cima que ainda a gente não consegue ver se é uma nuvem preta ou uma nuvem boa, porque as pessoas ficam, parece-me, né, olhando outras pessoas falarem, que as pessoas estão gorando o trabalho do Diniz, né? Falando isso aí não vai dar certo. Mas assim, o Atlético sempre foi um time, e pelo menos é o que eu vejo, um time visionário, que deixa o técnico trabalhar e aceita o novo. Que hoje no Brasil é uma coisa difícil. Os times brasileiros não aceitam o novo. Tanto que a gente joga o futebol, todo mundo joga igual. Ninguém joga diferente. Hoje, a gente vê, tanto que Renato Gaúcho falou depois do jogo que Atlético e Grêmio estavam jogando uma partida maravilhosa. E pro Renato Gaúcho falar isso, é porque era. O Atlético não ficou com a bola mais tempo, mas os dois fizeram um jogo limpo. Um jogo diferente, tanto que Renato Gaúcho deve ter estudado o esquema do Diniz. E assim, pro Renato Gaúcho falar, gente, é porque realmente foi. O Renato Gaúcho hoje é um dos melhores técnicos do Brasil também. E dirige o melhor time do Brasil hoje, porque o Grêmio é o melhor time do Brasil hoje. Então, assim, é uma coisa... Eu fico feliz, fico com medo porque a gente toma visibilidade e isso pode assustar um pouco ou subir no salto, né? Esperamos que o Diniz e a rapaziada tenham um pouco de consciência que a gente não ganhou nada, a gente pode perder a qualquer momento. Então, o equilíbrio, que é o que o Diniz, pra mim, traz também, por ser psicólogo, traz isso de deixar o time mais calmo. Não é aquele desespero que a gente via quando a gente perdia, era aquele desespero, todo mundo retrancava, meu Deus. Não, tanto que a gente viu no jogo contra o São Paulo, que a gente empatou o jogo, foi com calma, tudo com calma. Então eu acho que esse é um ponto positivo do Diniz também. E essa questão, eu acho que muito se pergunta sobre será que ele é o melhor técnico do ano, mas será que realmente funciona? Porque justamente o que o Diniz vem oferecer é uma proposta totalmente diferente do que a gente está acostumado no futebol brasileiro. E o que o Atlético procura justamente é o diferente, que a gente vê a nossa diretoria fazendo umas loucuras de vez em quando, mas é porque é justamente o que de repente vem a surpreender. Eu acho que acima de tudo nessa questão, considerando que o Petralha disse que o Diniz só sai se ele quiser, a gente precisa, independente de se estão falando bem, se não estão falando mal, eu acho que a torcida em geral precisa ter paciência e deixar o homem trabalhar. Porque da mesma forma que uso muito como exemplo o período do Tite no Corinthians.
existia uma fase do Tite que era até o empatite, que as partidas do Corinthians eram só empate. Só que ele ficou muito tempo ali e quando saiu e depois quando voltou, ele fez o Corinthians ser o que o Corinthians foi na época dele. Então, mas isso é tempo de trabalho, é apoio, é paciência, porque, bicho, a gente vai perder, vai chegar uma hora que os nossos adversários vão entender o nosso esquema e vão pegar a gente com as calças na mão e eu tenho certeza, vai ter um momento que a gente vai falar, puta, velho, que é? E agora? Mas tem que ter paciência. Daí que a hora que a imprensa vai virar e falar assim, a gente avisou. Acho que aliado a tudo isso que a Thaís falou, e eu acho que a torcida tá comprando a ideia do Diniz. Eu nunca vi a torcida tão unida e assim, apoiando incondicionalmente, porque todo mundo tá usando esse discurso. Galera, uma hora nós vamos perder. Pode ser que esse ano a gente não ganhe nada. Pode ser, e é muito provável que isso aconteça. Vamos ser sinceros, é muito provável que a gente não ganhe Sul-Americana, é muito provável que a gente não ganhe Copa do Brasil. Se acontecer, não vai ser surpresa. Mas se não acontecer, tudo bem. Ninguém vai ficar. Pode ser que a gente não se classifique pra Libertadores, pode ser que a gente termine em oitavo no Brasileiro, pode ser que tudo isso aconteça. Agora, nós temos que dar apoio pra alguém que tá tentando fazer o diferente e que tá tentando fazer o time jogar bola. E isso é uma coisa que a gente não via há muito tempo, desde o time de 2005, acho. E eu acho que o que encoraja todo mundo e que faz todo mundo gostar do Diniz é que a gente vê o Atlético jogando. O jogo que a gente vê em campo é um jogo de movimentação, de tudo acontecendo. Então eu acho que isso é uma resposta de vontade. O que faz parecer pra gente é que quem tá jogando em campo tá jogando com vontade, porque tá correndo o tempo inteiro, tá se movimentando, tá fazendo isso. E eu acho que isso que passa confiança pra torcida. O Tim Vickery, que é um jornalista inglês que reside no Brasil, inclusive ele faz umas participações na redação do Sport TV, ele é correspondente de uma revista, World Soccer, acho que é o nome. E ele fez um texto sobre o Atlético. Um texto para o World Soccer sobre o Atlético Paranaense. Então veja a visibilidade que o Atlético está tendo não só no Brasil, mas fora do Brasil. E isso é uma coisa impagável, sabe? Então, assim, o caminho é esse. O caminho é dar apoio, é esperar, é ter paciência e é lembrar que, como você disse, você usa o exemplo do Tite, eu uso o exemplo, claro, uma proporção muito menor ou maior, eu uso o exemplo do Guardiola. O Guardiola tá há 2 anos no Manchester City, ganhou a Premier League esse ano, tudo bem, ganhou a Copa da FA Cup, não sei muito bem o nome. Mas no ano passado, todo mundo criticou por quê? Porque não foi campeão da Premier League, porque foi eliminado da Champions League. Então, para as proporções do Manchester City, isso é um desastre. E mesmo assim, a diretoria, sabendo que o Guardiola é quem é o melhor técnico do mundo, foi lá e bancou. E assim, guardadas as devidas proporções, acho que o Atlético, a diretoria e a torcida e os jogadores têm que ter ciência que isso pode acontecer com o Atlético. O Atlético pode não ganhar nada, mas a gente tem que manter, porque a continuidade do trabalho é mais importante do que qualquer coisa nesse momento. E assim, gente, a gente tem a oportunidade na vida de ter uma regularidade. Vocês lembram os anos que a gente tinha 5 técnicos no ano? Ninguém consegue manter um trabalho assim, então... Aliás, ninguém foi campeão, ninguém atingiu níveis altos trocando de técnico. Trocando de técnico. E o Atlético era o clube que mais trocava de técnico. Assim, nos últimos anos, na década, foi o time que mais teve troca de técnico. O que a imprensa tava falando, né? Não dá pra confiar no Atlético Paranaense. Sim. Só que eu acho assim, dessas apostas, a gente teve que trocar a maioria delas mesmo, porque foram apostas que não deram certo. Agora, no Diniz, eu acho que é uma aposta que tem tudo pra dar certo. Eu quero só voltar que a Thaís comentou, que a gente vê o ritmo de jogo, que todo mundo se movimenta. O Paulo André falou isso no Bem Amigos. Todo mundo tem uma função ali. Ninguém tá ali perdido. Eles estudam aquilo. Então, se aquele jogador passa por fora, ele tá entendendo o motivo do qual ele tá passando por fora. Então, tem uma lógica de jogo tudo isso. Então, assim, é confiança, é trabalho e é calma. Juntando esses 3, a gente vai em frente. A gente pode não ganhar nada esse ano, mas a gente pode ganhar daqui pra frente, nos outros anos, se a gente tiver calma e confiar no Diniz. Então, acho que passamos a régua nas notícias da semana. Deixem seus comentários pra gente, vamos discutir aí o que aconteceu com o Atlético.
E um bom final de semana a todos. Valeu, pessoal. Compartilhe o nosso programa, siga a gente nas nossas páginas nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você quiser ser apoiador, manda e-mail aqui para esses e-mails com seu nome e telefone que a gente entra em contato. Lembrando que toda sexta a gente tá aqui para representar a mulher atleticana e fazer um programa especial para vocês. Bem,